Olá pessoal, então no último vídeo a gente viu sobre os conjuntos numéricos, agora a gente vai estudar os intervalos reais, que nada mais é que um subconjunto dos números reais. E claro, também é um conjunto. Primeiro eu quero lembrar o que é um subconjunto, né? Um subconjunto é um pedacinho de um conjunto maior. De tanto, nós vimos que os números naturais é um subconjunto dos inteiros. Os inteiros é um subconjunto dos racionais. E os racionais é um subconjunto dos reais, que foram os conjuntos que a gente estudou. E aí a gente diz que N está contido, ou seja, os naturais, está contido em Z, ou seja, nos inteiros, que está contido em Q, nos racionais, que está contido em F. Então, está contido. A gente também pode escrever que R contém o quê? Que contém os inteiros, que contém os naturais. Antes de ir para o assunto propriamente dito, vamos só relembrar algumas coisas. Quando eu escrevo esse símbolo, eu quero dizer, por exemplo, AB. A é menor que B, ou seja, o número A é menor que o número B. Se eu escrevo A menor ou igual aqui, então quer dizer que A é menor ou igual a B. A única coisa que adicionou ali foi o tracinho, e aí a gente também adiciona que pode ser igual a B. Daí a gente também tem que A é maior do que B, e a gente também tem que A pode ser maior ou igual a B. Então, da mesma forma, só adicionou o símbolo de igual, maior ou igual a B. Eu estou só comentando disso porque a gente vai usar bastante isso daqui para frente. Então, o que a gente vai considerar é A e B, dois números reais, tal que A é menor do que B. Lembrando que, quando o número é menor do que o outro, ele está à mais esquerda da reta real. E isso é claro, a gente já está até acostumado a fazer dessa forma mesmo. Aqui é o conjunto, é a reta real, né? E aí, por exemplo, igual está escrito ali, A é menor que B, então A está mais à esquerda de B. Lembrando que o que a gente vai querer aqui, o que a gente quer é analisar se o conjunto que a gente está tratando, o intervalo que a gente está tratando, ele pega números à mais esquerda de A mais direita de A, e aí a mais esquerda de B, e a mais direita de B. A gente quer analisar o que acontece com os números naquele intervalo, se ele pertence ou não àquele intervalo. E aí o primeiro conjunto que a gente vai comentar, o primeiro intervalo que a gente vai comentar é o intervalo fechado. Então, o intervalo fechado, a gente vai de novo pegar a reta real. Então, aqui está a nossa reta real. A gente vai considerar o A e o B, já que a gente comentou que a gente vai considerar o A e o B, então vou considerar aqui sendo A e aqui sendo B. E o intervalo fechado que eu vou considerar o intervalo indo de A até B, ou seja, todo mundo que está entre A e B. Como que a gente escreve esse intervalo fechado? Ao invés de fazer sempre um desenho, a gente escreve que entre colchetes A, vírgula B, e aí aqui vocês vão entender que são todos os números. Se eu quiser pegar um número aqui, ele está entre A e B, e o intervalo que eu estou tratando é fechado. De tanto, a gente pode escrever que x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x é menor ou igual a B. Ou seja, pode ser um número que está entre A e B, já que está x é maior ou igual a A, mas x é menor ou igual a B. Então, ele está entre A e B. O igual porque é um intervalo fechado. O próximo intervalo que a gente tem é o intervalo aberto. E o intervalo aberto, da mesma forma, eu vou pegar a reta, vou pegar A e B. Só que agora, como eu quero o intervalo aberto, eu não quero que o A e o B entrem nesse intervalo. Ele é aberto, então o A e o B estão fora desse intervalo. E aí a gente coloca de tanto essa bolinha aberta para indicar que eles não estão nesse intervalo.
o jeito que a gente pode escrever é A, vírgula B, entre parênteses, mas a gente também pode usar o símbolo de colchete, só que agora fica dessa forma. E aí a gente vai ter também que quando a gente quer representar em forma de conjunto, né? Aqui a gente está representando em forma de intervalo, escrevendo em forma de intervalo. Em forma de conjunto, a gente pode escrever que x pertence aos reais, tal que A é menor do que x e é menor do que B. Ou seja, x, qualquer número x que eu pegar, ele está entre A e B, mas nunca vai ser A e nem B, já que o intervalo é aberto. E aí a gente também vai ter variações de intervalo aberto e fechado. Por exemplo, a gente pega a reta, e aí a gente pode considerar o intervalo aberto em A e fechado em B. Então, a gente escreve que ele é aberto em A e fechado em B. E como ele é aberto em A, a gente coloca a bolinha aberta. Como é fechado em B, a gente coloca a bolinha fechada. Então, aqui a gente pode escrever que A, vírgula, B. Ou também a gente pode escrever A, vírgula, B. Ou também que x pertence aos reais, tal que A é menor do que x, que é menor ou igual a B, já que B entra, então tem o igual. Intervalo também que a gente pode ter é quando A é fechado e B é aberto, que é o contrário desse ali que a gente tem. Então, a gente pode ter que A é fechado e B é aberto. E aí, a gente escreve que A é fechado, B é aberto, ou A fechado e B aberto assim, ou em forma de conjunto, x pertence a R, tal que A é menor ou igual a x, que é menor do que B. E por último, a gente tem os intervalos ilimitados. Como o próprio nome diz, o conjunto não tem limite, porque se ele é ilimitado, então a gente representa esse conjunto de várias formas. Ele pode ser, por exemplo, aberto aqui e ser para anterior, por exemplo, de A. Então, é de menos infinito até A. Mas também a gente pode escrever que ele é de menos infinito até A, só que fechado. Então, menos infinito até A, e aí aqui a gente vai colorir a bolinha para indicar que está fechado. Então, menos infinito a fechado. O que a gente também pode ter, claro, é indo para o outro lado. A gente pode ter também que ele vai para frente do A, vai para a direita do A, ou seja, aberto em A e até mais infinito. A gente tem de A e aqui é mais infinito. Outra forma que a gente tem é colocar o intervalo ali, o A fechado. Então, a gente pode pôr o A fechado e indo para a direita de A, e aqui é fechado. Então, é A, vírgula, mais infinito. Para os infinitos, a gente sempre vai usar aberto. Repara que aqui está tudo aberto. Não coloque em fechado porque não faz sentido. Como é que você vai fechar um número se ele está no infinito? Você nem sabe o valor dele, você não pode fechar esse número, né? Então é isso, e a próxima coisa que a gente vai ver agora são os exemplos. O primeiro exemplo que a gente está aqui é o conjunto já está escrito em forma de conjunto. Quando eu falo está escrito em forma de conjunto, é porque está dessa forma aqui. Ele não está em forma que a gente diz em forma de intervalo. É um intervalo, já que está de um número até o outro, mas a gente escreve como um conjunto. Quando a gente quer falar de um conjunto que não é nenhum dos conjuntos que a gente dá nome, por exemplo, os reais, os racionais, os inteiros ou os naturais, a gente escreve um conjunto dessa forma, se eu quero especificar como que é a cara dele, né? E aqui o nosso primeiro exemplo é o conjunto A, que vai de 0 até 13, em que 0 é fechado. O que, que a gente tem que fazer? Vamos desenhar o conjunto aqui. Então, é uma reta real, sempre. A gente vai colocar, então, o 0
Como a gente não está comparando com nada, eu vou colocar o zero mais para cá, mais para a esquerda. Mas quando a gente estiver comparando, sempre comparem colocando no sentido da reta, né, gente? No sentido da reta real. A esquerda, mais para a esquerda, é um número menor e mais para a direita é um número maior. De tanto aqui o zero, tá? Eu vou colocar aqui e o 13 eu vou colocar aqui mais aberto. Por quê? Porque o 13 aqui não tem um igual. Então, beleza. Quem que é esse intervalo? É todo esse intervalo aqui, vai de 0 até 3. É exatamente isso que está falando no conjunto. O próximo que a gente tem é um intervalo que os dois estão fechados. Então, vamos escrever aqui. Aqui eu tenho o igual e aqui eu também tenho o igual. Então, beleza, vamos escrever isso. Aqui eu vou fechar o intervalo, já que é fechado. Então, de menos 8 até 5 fechado. Reparem que, como eu não estou comparando esse conjunto com esse conjunto, eu estou colocando sem escala, né? Não tem escala, não posso comparar dessa forma aqui, hein? Então, aqui eu tenho menos 8 até 5. O próximo conjunto que a gente agora já está em forma de intervalo. Então, vamos escrever ele aqui. A gente tem que vai ter o número 3 e o número 10. O 3 é fechado, colchete fechadinho, e o 10 é aberto, então aberto. O número está entre esse intervalo. O próximo, a gente tem um conjunto ilimitado, né? Ele começa no 1 e vai para o menos infinito, só que a gente não escreve, né? Não faz sentido escrever sendo que ele não está em um lugar fixo. Só que tudo é aberto, então aqui é aberto e à esquerda do 1. Por último, aqui a gente tem que faltou uma vírgula ali, vai de 3, vai de 3 quintos até mais infinito. Como é aberto, de novo eu vou escrever aberto. Então, aqui é 3 quintos para mais infinito. Então, vai para a direita do número que a gente está tratando. É claro que, se aqui está fechado, o que a gente tem que escrever é, vamos supor que a gente tem o conjunto D', em que D' de menos infinito até 1 fechado. Então, a gente tem que escrever o conjunto da seguinte forma. A gente pega 1 e fecha. Só tem que colocar a bolinha fechada ali. Da mesma forma para qualquer um dos outros conjuntos, se mudar. Se aqui coloca que é aberto, o que a gente tem que mudar é colocar uma bolinha sem nada, sem colorir, uma bolinha aberta. E por último, a gente vai analisar esses casos aqui. Será que é verdadeiro ou é falso? Bom, vamos lá. Então, o primeiro que a gente tem é menos 2 quintos. Será que ele pertence, ou seja, ele está ali dentro do intervalo, esse número está dentro desse intervalo de menos 1 até 3 aberto? Vamos ver, né? Primeiro, a gente tem que saber quem que é menos 2 quintos. Bom, 1 dividido por 5 é 0,2. Então, 2 quintos é 0,4. Como é negativo, então é menos 0,4. Menos 0,4, já que a gente está acostumado nesse com número decimal. Então, se a gente quisesse desenhar aqui esse intervalo, que a gente tem é o conjunto indo de menos 1 fechado. Então, a gente fecha aqui menos 1 até 3 aberto. E aí é qualquer número aqui dentro. E aí a pergunta que você tem que se fazer é: o menos 0,4 está dentro desse intervalo? Bom, se eu estou falando menos 0,4, menos 0,4 é maior do que menos 0,5. Então ele está, sei lá, aqui. Então o menos 2 quintos está aqui. Logo, essa frase é verdadeira. O próximo a gente tem que é fechado em 1 e aberto em 1,5. Então, vamos ver. 1,5, então eu vou escrever aqui o 1 fechado e aberto em 1,5. Só que 1,5 é exatamente o 3 meios. 1,5 pertence a esse intervalo? Não, é aberto, então não faz sentido essa frase. Essa frase é falsa. O 1,5 está aberto aqui.
Da mesma forma, vamos analisar os outros. Então, aqui a gente vai considerar a reta real. E aí, a gente considerando a reta aqui, a gente escreve de -6 até 7, fechado. Então, o conjunto é todo esse. E fala que -6 não pertence ao conjunto, ao intervalo de -6 até 7, falso, já que aqui a gente tem que é fechado. Se é fechado, o -6 está ali dentro do conjunto. Então, ali deveria ser o símbolo de pertence. E aqui, no caso do de cima, seria não pertence. Então, essa daqui é falsa também. O próximo que a gente tem é que 3 não pertence ao intervalo de 2 a 3. Bom, aqui a gente vai colocar o 2 fechadinho e o 3 aberto. Como o 3 está aberto, de fato, o 3 não pertence a esse conjunto. O 3 não está ali dentro, então é verdadeiro. E por último, se eu colocar uma reta aqui, vamos comparar então. Menos meio não pertence ao intervalo de menos infinito até zero. E aqui está escrito super errado. Aqui tem que ser um parênteses, né? Não pode ser um colchete, eu acabei de falar. Quando a gente está tratando de menos infinito, a gente tem que colocar parênteses. Então, ali está errado. De qualquer forma, o que a gente tem nesse conjunto é indo de menos infinito até o zero, só que aberto. Menos meio não pertence a esse intervalo? Bom, menos meio tem que estar mais ou menos, sei lá, aqui ele é menos 0,5. Mas menos 0,5 pertence a esse intervalo. Então, o certo aqui seria pertence. Então, essa frase aqui é falsa. No próximo vídeo, a gente vai falar de operações com intervalos. Até mais!